Boa noite. Bora lá para mais um Papo de Alma. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, aliás, esses assuntos todos eu gosto bastante, né? Então, mas é um assunto bem pertinente, que é sincronicidade ou mensagens do universo, né? O que são, como reconhecer e como que a gente pode ter algo que talvez bloqueie isso e a gente nem percebe, né? Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação. E bonitinho. Bem, como todos sabem, essa apresentação depois estará disponível lá na comunidade. Quem não está na comunidade, me pede o link, tá? Que eu envio o link da comunidade. Lá na comunidade a gente faz, tem essas trocas, né? Tem o material, fora outros benefícios que tem lá dentro, tá? Mas é só comentar também. Bem, vamos lá. Sincronicidade ou sinal do universo? Como interpretar essas mensagens, né? Que estão sempre chegando. Lembra que a gente já tinha comentado sobre essas energias que chegam até nós? Essas mensagens também chegam a todo momento, né? Então, dificilmente a gente não receba nenhuma mensagem. O que pode acontecer é a gente não ter a percepção dessa mensagem, né? E isso acontece mais naturalmente do que a gente possa imaginar. Muitas mais vezes, né? Vamos lá. O universo está tentando se comunicar com você o tempo todo. Mas será que você está ouvindo? Né? Ó, números repetidos, sonhos que parecem mensagens, encontros inesperados, um livro que a gente abre numa página, ele tem uma frase que tem um impacto direto com aquilo que você estava pensando naquele momento, né? Então, são infinitas as possibilidades do universo conversar com você, te trazer uma mensagem, né? E aqui, né, a verdade é que o universo está constantemente enviando sinais, mas a maioria das pessoas não consegue percebê-los, né? E um dos principais motivos, pode estar na sua glândula pineal, né? Quem aqui já ouviu falar sobre a glândula pineal, né? Quem nunca ouviu, é uma glândula que fica no centro do nosso cérebro e que hoje em dia pouco se fala da finalidade dela para uso da conexão com a espiritualidade, para expansão da consciência. Alguns médicos estão se inteirando de corpo, mente e espírito, tem esse olhar hoje, tá? Mas são poucas as pessoas, os médicos profissionais que estão ligados, conectados a isso, tá? Bem, deu uma travada aqui. Deixa eu ver se sou eu só. Ah, voltou. Beleza. Então, ah, a glândula pineal, né? Pineal porque ela tem um formato de pinha, tá? Até então, a gente vai descobrir algumas finalidades dela, algumas características, algumas curiosidades para quem não conhece, mas tudo bem didático, tá? Então não fica tranquilo. Neste material a gente vai aprender o que são sincronicidades e como identificá-las, né? Como a glândula pineal influencia nossa percepção espiritual, né? E essa da percepção espiritual é um ponto chave aqui da glândula pineal, tá? Sinais físicos, emocionais, espirituais de uma pineal bloqueada, o protocolo completo para limpar e ativar a glândula pineal, como interpretar os sinais que o universo te envia diariamente, tá? Então, neste material, a gente vai ter um caminho a ser seguido de forma prática, como sempre, de forma didática, de forma simples, tá? Então, se você quer despertar sua sensibilidade e interpretar a melhor mensagem do universo, esse material é para você. E isso pode ser considerado um sinal, uma mensagem do universo para você, ok? Bem, o que são sincronicidades, acaso ou mensagens? Muitas pessoas acham que sincronicidades são coisas do acaso. Outras acham que, poxa, isso é uma mensagem. Mas o que faz uma acreditar no acaso e outra acreditar na mensagem é o autoconhecimento de cada uma delas.
Qual é o momento que cada uma está passando, quais são as crenças que cada uma tem, né? Carlos Jung, um dos maiores nomes da psicologia, chamou de sincronicidade os eventos que parecem coincidências. Parecem, tá? Mas carregam um significado profundo, né? Então, você pensa em alguém e do nada essa pessoa te liga, né? Você está refletindo sobre uma decisão e vê uma frase em um outdoor, em um livro, que responde exatamente a sua dúvida. Você está assistindo uma televisão e de repente alguém, um personagem ou alguém na TV fala exatamente aquilo que você estava buscando. Números repetidos em momentos importantes. Tudo isso são sinais que a gente precisa estar atento para pescar isso, né? Então, estou vivendo um movimento importante, uma mudança muito grande na minha vida e começo a ver números repetidos. E isso é um sinal de que as coisas estão fluindo, está indo, eu estou no fluxo, sabe? É para seguir. Sabe? Muitas vezes a gente pode ter uma percepção distorcida por conta das nossas emoções. Eu falo que tudo, exatamente tudo, são influenciados através das nossas emoções, através dos traumas que a gente viveu. Por isso a importância de sempre se olhar para tudo aquilo que a gente viveu, independente de quais causas, ambiente que se aconteceu isso, que se perpetuou em você. O que importa é você olhar para isso e escolher. Ok, não é nenhuma escolha. Eu falo que escolha, a gente escolhe muitas vezes todo momento. O principal diferencial aqui é a decisão, porque quando eu decido fazer algo, eu estou insatisfeita com a situação até então. Então, ali eu escolhi e eu decidi fazer diferente, porque aquilo já não me basta. Mas muitas pessoas decidem e vivem ainda uma situação desagradável porque não tiveram aquele ok, eu escolhi, mas não decidi, não fiz de tudo, não fui a fundo, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente tem que ir além do que a gente julga ser capaz. Porque até o julgamento nosso sobre capacidade pode estar sendo deturpado devido a isso que a gente está vivendo, tá? Mas vamos dar continuidade, né? Esses sinais não são apenas coincidências, são mensagens do universo alinhadas com a sua vibração. Gente, tudo se alinha à sua vibração. Tudo se alinha à sua vibração. Orai e vigiai sempre o que? A sua vibração. Para que você possa captar, receber as mensagens, as energias, de forma alinhada com aquilo que você está vibrando. Lembra que eu falei que a gente está oscilando sempre? Ok, a gente está oscilando sempre, mas a gente precisa estar o maior tempo possível alinhada. Qual é o meu propósito? Onde eu quero chegar, sabe? O que eu quero, onde eu quero. Ok, eu sei isso. O como a gente vai alinhando. Mas eu preciso ter muito claro isso, tá? Porque isso, a minha vibração precisa estar condizente com aquilo que eu desejo, tá? Então, uma pergunta para reflexão. Você já viveu algo que parecia mais do que uma coincidência? Quem nunca aqui viveu algo e falou assim, poxa, não pode ser coincidência isso. Você fala assim, não é possível. Pelo menos eu nunca acreditei no acaso, sempre achei que sempre tinha um porquê. E os eventos que ocorreram na minha vida, assim, são bem marcados, onde eu posso, assim, pontuar, falar assim, nossa, isso aqui foi uma mensagem, isso aqui também foi uma mensagem, entende? Então, assim, é preciso que a gente tenha olhos para ver. E quando eu falo de olhos para ver, não é estes olhos físicos, mas o terceiro olho que está ligado à nossa glândula pineal, tá? Glândula pineal, sua antena espiritual. Nossa, tem até um, né? Até rimou. Mas vamos lá, né? A glândula pineal, também chamada de terceiro olho, é um pequeno órgão localizado no centro do cérebro, né? E ele está diretamente ligado à nossa percepção espiritual, à intuição e captação de sinais sutis, tá? E aqui a gente pode aprofundar um pouquinho
sobre intuição, tá? Porque muitas pessoas confundem o que é a intuição. Lembre-se que a intuição jamais vai te fazer fazer com que você tome ações repentinamente. Ações que te façam, ó, você tem que escolher agora. Ou é agora ou nunca. Ou que te cause ansiedade, que te cause um certo uma angústia. Não, a intuição, ela chega direta, sim, mas ela é muito clara, sutil, mas clara. Ela não te gera sentimentos de baixa densidade, porque vai contra a própria intuição. Porque a intuição, o intuir, vem de boas almas que estão para conosco para auxílio, para a elevação do ser, e eles estão ali intuindo. Quando, por isso a nossa vibração precisa estar alinhada, porque quando a minha vibração está baixa, eu estou sendo intuída por quem? Por seres de baixa vibração. Então, eu sei que a minha intuição está conectada com seres de alta vibração quando a minha vibração está também alinhada, tá? O que que a ciência diz sobre a pineal, né? Os cristais de apatita, né? A pineal contém cristais e esse estudo sobre esses cristais que tem dentro da pineal, ah, eles trouxeram que ela gera eletricidade quando reagem à luz. Funciona como um receptor espiritual. Então, ela cria vibrações e cria um campo eletromagnético em torno dela. Por isso que quando a gente faz um movimento de meditação, onde a gente se conecta com o nosso ser, né, com o mais interno da gente, conosco mesmo, a gente tem muitas vezes, esse estar de olhos fechados, mas estar vendo, porque você não está vendo com os olhos físicos, mas você está vendo com os olhos da alma, com a percepção espiritual, tá? Então, produção de DMT. DMT, aqui a gente coloca essa sigla bem pequenininha, porque o nome é totalmente complicado, né? Então, dimetiltriptamina. Então, DMT é muito mais fácil de ser falado, né? Então, ele é uma substância natural ligada aos estados expandidos de consciência e experiências espirituais. É uma substância que, através da pineal, é colocada no nosso sistema nervoso, na nossa corrente sanguínea, através dessa produção, tá? E existem meios de aumentar essa produção, mas também existem meios ações que nós fazemos que diminuem essa produção, tá? Regulação do ritmo circadiano. E isso é o que os médicos mais falam, né? Ela controla nosso ciclo do sono e vigília. Então, é essencial para manter um equilíbrio energético, o descanso, você deitar, relaxar e acordar na outra manhã, tipo, estou descansada, né? Então, ou seja, sua glândula pineal, né? Se sua glândula pineal está bloqueada, sua conexão com os sinais do universo fica comprometida. Porque se ela é sua antena, né? Como a gente falou aqui, ela é sua antena espiritual. Se ela está bloqueada, sua antena espiritual vai estar bloqueada. Como que você vai captar os sinais? Mas como saber, Fabi, né? Se minha glândula pineal está bloqueada? Ó, esse aqui é a sua glândula pineal, tá? No centro do cérebro. E aqui a gente entra nos sinais de uma glândula pineal bloqueada. Os sinais físicos no corpo, tá? Problemas de sono e insônia, cansaço e fadiga constantes, dores de cabeça frequentes, sensação de mente confusa ou dificuldade de concentração. E antes de falar dos demais, sempre eu gosto de alertar aqui uma coisa, tá? Fabi, eu tenho esses sintomas. Você já procurou um médico antes de mais nada?
Antes de achar que isso, vou dar um alerta aqui para tudo, tá? Antes de achar que é trabalho para você, antes que achar que é um espírito obsessor, porque muitas vezes você tá lá fadigada, cansada, e aí fala, putz, só pode ser demanda, só pode ser um obsessor comigo. E cuidado que você cria a sua realidade, porque você tá falando isso para você. Então, muitas vezes o seu cansaço é o que falta. Não é espiritual, é físico. São ações físicas que precisam ser tomadas. Então, primeiro a gente corrige isso para depois olhar o espiritual, tá? Então, eu corrijo o meu ambiente físico, né? Olho para toda essa fisiologia. Estou cuidando da minha saúde, estou dormindo, estou me alimentando. Não estou com nenhum problema de saúde que possa estar desencadeando tal sintoma. Ok, beleza. Aí sim você pode olhar para esses sintomas, esses sinais físicos de uma maneira descartando esse quesito, tá bom? Sempre importante salientar isso, né? Mas vamos lá. Sinais emocionais: sensação de desconexão e vazio interior, falta de propósito ou intuição enfraquecida. Nossa, parece que minha intuição, Fabi, tá ruim. Parece que eu não me sinto mais, não sinto mais a presença da espiritualidade comigo, dos guias, não consigo me conectar, tá difícil, né? Dificuldade em tomar decisões, ansiedade ou depressão sem motivo aparente, tá? Sinais espirituais. Sensação de que os sinais do universo não chegam até você. O universo parou de falar somente com você. Falta de conexão com a sua intuição. Dificuldade em lembrar dos sonhos ou ter sonhos sem sentido nenhum. Sensação de estar perdido no caminho da vida, né? E se você se identificou com algum desses, muito provável sua glândula pineal pode estar bloqueada, né? E é preciso aqui um reset energético. Ah, Fabi, mas como eu vou fazer isso? Daí vem aquele bilhões de coisas, a gente vai buscar na internet, mil coisas, né? Mil situações, mas a gente precisa sempre encontrar aquilo que funciona para você, tá? Então, sempre teste, tá? Ah, isso aqui funcionou para mim. Ótimo, beleza. Se o que eu trouxe aqui não. Ah, Fabi, testei e não funcionou. Parece que não senti diferença. A gente vai procurar outras maneiras, porque não existe, gente, não existe uma única ferramenta, tá? Existem diversas. E a gente tá aí para experimentar. Lembre-se que o ser humano veio para experienciar, experimentar. Bora? Então, protocolo para ativar sua glândula. Primeiro a gente começa pela eliminação, né? Remover o que está bloqueando a sua pineal. E o que pode estar bloqueando, né? Flúor, né? Por quê? Né? Aqui ele fala, troca sua pasta de dente e beba água filtrada, porque a água filtrada tem menos flúor, né? Que eles falam que eles costumam, eles colocam flúor na água por conta da cárie, né? Então, assim, a gente tem visto várias coisas, às vezes, tipo, e muitas vezes nem é de fato e nem tem uma eficácia tão comprovada como se diz. Mas como um faz, todo mundo faz, fica anos ali e aquilo se torna, né, permanente. Mas beleza, existem pastas que tem essa diminuição do flúor, tá? E a gente muitas vezes encontra em casas naturais, tá? Redução de toxinas, evitar alimentos ultraprocessados, álcool, tabaco. Por quê? Eles acabam influenciando nas nossas percepções e atingindo a nossa pineal, né? Diminuir o uso de telas à noite. A luz azul do celular prejudica a pineal. E isso é um dos mais corriqueiros e que muitas pessoas fazem porque você tem insônia. A pineal ela não está ligada à melatonina, que ela libera a melatonina para que você possa descansar. Só que para que ela libere a melatonina, ela precisa estar sem agentes que estimulem ela. Ela precisa estar no oposto, ela precisa estar na escuridão. Então, um quarto escuro vai trazer o quê? A, ela vai entender que, opa, agora é a hora da liberação da melatonina. Esse é o momento de descanso. Enquanto você tem ali a tela na tua cara, ela entende que não é hora de descanso. Então, ela não traz isso para o teu corpo, né? E um dos últimos e não menos importante, evitar padrões mentais negativos.
Se nossa mente já é, por natureza, pessimista, negativa, a gente tem que orar e vigiar ainda mais nossa mente, né? Então, emoções densas como medo, raiva e culpa fecham a percepção. Pode ver que uma pessoa que está nessa vibração, ela não tem perspectiva nem esperança que algo melhore. Ela tá sempre jogando lá embaixo. Ah, é tudo ruim. Ah, nossa, quanto mais medo ela tem, mais ela joga para baixo. Quanto mais culpa, mais ela joga para baixo. Então, reparem isso. A pessoa pessimista, você pode trazer uma solução para ela, ela encontra um novo problema. Ah, não, mas eu tenho outro problema. Então, então é como se ela gostasse de ter o problema com ela, sabe? Então, esse é um padrão negativo. E a gente vê diversas pessoas assim. E muito provável a pineal dessa pessoa esteja totalmente calcificada. Porque o que que acontece quando a gente tem esses agentes dentro, né, do nosso organismo? Eles criam cálcio, né? Eles vão calcificando e ela se enrijece dentro do nosso cérebro. Então, é como se ela criasse uma casca onde impede que você tenha percepção. Então, ela não consegue ser ativada, ela não consegue funcionar como deveria, né? Por quê? Porque ela tá cheia de calcificação ao redor dela. Então, produtos naturais, né? Quanto menos embalagem, melhor, são ótimos, tá? E aqui a gente vem para desintoxicação. A gente tem a eliminação dos agentes. Ai, Fabi, não consigo eliminar pasta de dente. Não tem problema. O máximo que você conseguir de redução já é um grande esforço, tá? Então, eu também não caio na neura de tipo, poxa, não posso mais usar pasta de dente porque a Fabi falou que vai calcificar minha, vai calcificar minha glândula, daí todo mundo ficar com bafo, né? Porque não estão escovando os dentes direito, tá? Então, por favor, gente, dá problema de casamento isso, com os crushes, não faz isso não. Continue escovando, tá? Mas vamos lá. Desintoxicação, né? A gente vai limpar a sua pineal para que ela restaure a função natural dela, tá? E aqui alguns alimentos que ajudam a limpar. O cacau, tá? O cacau puro, não é o chocolatinho, a barrinha de chocolate já produzida, tá, gente? Porque ele é rico em antioxidantes e desintoxica a nossa pineal. A cúrcuma, né, que tem ação anti-inflamatória e ajuda a remover as toxinas. Os indianos, eles usam, né, aqui o centro pintadinho com a cúrcuma. Para quê? Porque eles usam ali como ativação, né? Mas além da ativação, ele é uma limpeza, é uma liberação. Não é somente ativação. Porque se eu não limpo, não tem como eu ativar algo que está sujo. Primeiro eu tiro os agentes, desintoxico, e daí eu ativo. É a mesma coisa que eu pegar um copo, né, com água de barro, né, toda barrenta, e tentar colocar água limpa ali. Ela vai demorar, ela vai precisar, tipo, sair toda aquela. Para a água ficar limpa, o correto seria eu lavar o copo. Não ficar colocando água até que ela, nossa, porque sempre vai ficar resquícios de sujeira, não vai estar uma água potável ali, porque a contaminação vai estar no copo, entende? Então, aqui, espirulina e clorela. Aqui são algas poderosas que eliminam metais pesados do organismo. A espirulina, a gente encontra ela, inclusive, como Como que é o nome? Nossa, tava aqui, ó, na ponta da minha língua. Suplemento, tá? Ai, gente, o meu gato aqui tentando engalfinhar minha cadeira, mas vamos lá. A espirulina, a gente encontra ela como um suplemento alimentar, tá? Então, se a gente coloca no Google da vida, a gente sempre encontra ela. Mas, antes de suplementar alguma coisa, verifica, sabe? Consulte o nutricionista, consulte alguém que conheça. Ah, tem algum problema? Por quê? A saúde de cada um é única. Às vezes, a espirulina pode ter uma ação que não faça muito bem para mim, tá? Então é sempre bom estar atento a isso, tá bom? Quando se diz de suplemento alimentar. A cúrcuma, o cacau, não, porque é um alimento, tá? E a gente já está se alimentando. Se você é acostumado a comer, não te faz mal, ok.
Tá. Cristais para descalcificação, né? A ametista e a sodalita, tá? Então, a ametista, a abençoadinha aqui, a roxinha, a queridinha, ela ativa a nossa intuição e fortalece o terceiro olho. Ah, Fabi, como que eu faço? Meditação simples, gente, com a ametista. Pode colocar ela aqui em cima, deitar. Inclusive, gente, eu vou estar enviando para vocês uma meditação, tá? Para ativação da glândula. E tem também outros materiais aqui contidos nesse próprio material, tá? Então fica tranquila. Técnicas do detox energético, né? Então, aqui, fazer um tapete de sal grosso para tirar, como eu já ensinei, né? Não é o banho, gente, é o tapete, todo mundo sabe já o porquê. Mais um banho de alecrim para liberar energias densas. Né? Então, eu tiro energia, sugo com o tapete de sal grosso e me recarrego com a energia do alecrim, tá? Faço isso. Depois, o que que eu posso fazer? Passar um cristal de ametista na testa, no ponto do terceiro olho. Deixo ali por 3 minutinhos. Intenciono o motivo pelo qual eu tô fazendo isso com a ametista, tá? Porque você deitar lá e falar assim, tipo, ah, vai dar em nada, tá? Então, sempre intenção é muito importante. Beber um chá de cúrcuma ou gengibre para ajudar na desintoxicação, tá? Cúrcuma deve ser um sabor bem agradável, gente, porque ele é um tempero, né? Então, eu sou suspeita em falar de, de chá de cúrcuma, mas o gengibre já é mais aceitável. Carol, você quer falar alguma coisa? Pode abrir seu microfone. Eu ia te perguntar justamente sobre esse chá, né? Como fazer. Porque assim, eu tenho a cúrcuma em pó. Eu fervo a água e jogo ali dentro. Depois, eu não sei se tem aí no material ou se você vai passar depois. Uhum. E gengibre é só ralar e colocar. Sim, o que que pode fazer, tá? Com a cúrcuma em pó, você pode ferver a água e depois diluir, né? Uma colher de chá ali na água, tá? Com gengibre, tem o gengibre em pó, mas tem o gengibre que é a raiz. Se for a raiz, eu aconselho você ferver a raiz junto, porque até ela soltar, o pó ele já tá prontinho, né? Então, tipo, você coloca e dilui, não precisa estar colocando na água para ferver junto. Agora, se for a raiz, é necessário cortar e deixar fervendo junto, tá? Se for o pó, coloca depois, tá bom? Bem, bora lá pro próximo. A próxima etapa, então, é a ativação. Se a gente fez a eliminação, a desintoxicação, a gente vem para ativação, né? Para despertar a nossa pineal. E aqui a gente tem a meditação do terceiro olho, que é simples, gente. É a coisa mais simples do mundo. Eu falo assim, quanto mais simples. Não, muitas vezes a gente fala assim, ah, gente, é tão simples que nem. Será que faz efeito? Tudo tá aqui, ó, na nossa mente, tá? Então eu sou do tipo, quanto mais simples, melhor. E eu acredito que tudo tem efeito desde que a gente coloque, como se fala? Que a gente coloque a intenção, tá bom? Então, bora lá. É, Sente-se em um lugar tranquilo, você vai sentar num lugar tranquilinho, vai colocar uma música tranquila. Inclusive, tem uma música aqui que eu coloquei aqui para ativação, você pode utilizar ela, tá aqui no material, tá? Você vai fechar seus olhos, vai visualizar uma luz violeta brilhando no meio da sua testa, no meio do seu cérebro, e sai aqui, ó, na ponta da sua, aqui, ó, bem aqui. E você vai respirar profundamente e mentalizar. Minha percepção está aberta. Eu recebo sinais do universo. Minha percepção está aberta, eu recebo sinais do universo. E vai respirando de forma consciente. Vai reparando como o teu corpo fica, e se permita sentir e vai notando. Depois que você passou o tempo que você achar necessário, tá? O tempo que você achar necessário, você vai abrir seus olhos, voltar à sua rotina. Se quiser, você pode escrever o que você sentiu, tá bom? Porque isso é muito importante. Outra técnica simples do sol matinal. Todas as manhãs fique de 5 a 10 minutos exposta à luz do sol.
Gente, a gente pode ser uma coisa tão besta, mas a gente muitas vezes não faz. Sabe, na correria do dia a dia. Ah, não tenho tempo. Ah, você não fala que não tem 5 minutos para ficar no sol. Ai, oi. Eu deixo, eu nem fico mais tão tranquila. Eu começo a ficar nervosa, gente. Então, você vai tirar 5 minutos para ficar no sol, sem óculos escuro, tá? Sem protetor solar, tá? Por quê? Ah, isso ajuda a pineal a regular seu ciclo. Lembra que ela precisa da luz para ser, compreender o que que é dia, o que que é noite? Ela precisa do escuro e ela precisa do claro. Mas de forma coerente, natural. O que que é o escuro? O que que é o claro? Entende? Pode falar, Carol, pode abrir seu microfone. Eu não sei se está conseguindo me ouvir, tá? Tô assim. Tá. Só para tirar as dúvidas para ficar tudo certinho. Esse sol matinal seria até que horas, mais ou menos? O sol da manhã até às 10 é o melhor. Antes do meio-dia é primordial, tá? Porque você vai estar sem protetor solar, né? Então a gente sabe que até às 10 é um horário mais. É aquilo que a gente fala para os bebês, né? Tipo, um horário até às 10 é bom para o bebê, né? É por isso. Bem. Exercício de ativação sonora, né? Então aqui a gente tem a frequência 963 e 432. Se você colocar lá no Google, frequência 963 Hz ou 432 Hz, você sempre vai encontrar frequências que te ajudem na meditação, na elevação. Você vai sentir, inclusive, né, essa ativação. Por exemplo, a vibração, quando a gente vibra, por exemplo, e por um longo período, você vai sentir a tua pineal sendo ativada. É o centro do teu cérebro que é ativado. É uma coisa bizarra, gente, mas é muito gostoso você ver essa sensação. Mas façam, tá? E eu deixei aqui, ó, só clicar. Você vai direto pro YouTube numa uma música que eu achei o máximo. Eu gostei. Pra mim fez muito sentido e fez, sabe, tipo, realmente eu senti a diferença e eu deixei aqui pra vocês também, tá bom? Então, ó, deixa eu só. Aqui a gente está já no próximo passo, que vocês já sabem, né? Que vocês estão aqui, mas aqui está meu WhatsApp, aqui está meu Instagram. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Aqui. Eu vou, né, abrir a outra sala, por quê? Além, eu falei que ia ter uma surpresinha, né, gente? E na próxima sala eu vou falar um pouquinho como o belezinha do tarô pode ajudar a gente a ter essas percepções, ajudar nessas percepções. E daí eu vou tirar uma carta para cada uma também, tá bom? Então, por isso que eu falei que quem estiver pode falar, Carol. Desculpa, a perguntadeira está em ação. É, eu vejo várias práticas, tá, para ativar, desculpa pelo barulho, para ativação da pineal. Só que uma vez Uhum, que eu ouvi, que quando você ativa, você consegue ver coisas até que não te agradam. E isso sempre me causou medo. E no YouTube tem várias técnicas, várias meditações para você ativar e você começar a enxergar. uhum. É verdade, quando você começa a desativar, você já, tipo assim, faz aquele boom ou não. É uma coisa que dá para fazer gradativo. Então, é que assim, muitas vezes a gente pensa que, beleza, eu vou fazer e de repente eu vou ver tudo assim, ou vai ser tipo, puf, tirou um véu e eu tô vendo tudo. Gente, não é assim, tá? É uma coisa gradativa. E outro ponto super importante, tá? E isso independente, por exemplo, os médiuns que vêm, né, que tem a clarividência, é, eles vão ver coisas que não são agradáveis. É óbvio. A gente não tá vendo, porque muitas vezes alguns não têm a clarividência, ou não tem um fundamento por que você vê, não tem um motivo pelo qual você precisa ver aquilo. Agora, se você está vendo, tem um propósito. Eu sempre acreditei nisso. Se você está vendo, tem um propósito. E se você não está querendo ver, por que você está negando um propósito seu? Não seria mais fácil a gente pedir um preparo?
um suporte para ver determinadas Então, situações? é questão do medo, né? Eu sei que a gente tem esse problema de vibrar no medo. Por exemplo, você começou o encontro hoje falando das coincidências. Uhum, Então, eu também não acredito nisso. aham, Depois, no outro momento, eu posso até relatar várias coisas, mas que vem acontecendo de acho que umas 2 semanas e meia para cá, eu fiquei até meio, caramba, olha que interessante. Só que hoje eu vim de um encontro, uma amiga, e que ela me relatou algumas coisas que a gente já tinha conversado, né? De eu aham, me encontrar completamente desorientada da procrastinação. E ela trabalha no campo energético há muitos anos. Ela foi apresentada a mim através de uma outra amiga. E ela nem se encontra com a Carol. Você está. Como é que ela falou? Ela falou que eles têm 3 corpos, né? Tem o nosso corpo e mais 2, um de cada lado, se não me engano, uhum, que formam como se fosse uma barreira. Ela ah, deu um nome lá para ela. Então, assim, eu estou tão desequilibrada que essa minha barreira ela caiu. Então, eu estou mais suscetível a situações externas que vêm acontecendo. Ela falou, olha, não adianta você tentar fazer nada mirabolante agora. Você precisa primeiro se cuidar, se limpar, colocar tudo de volta, para só então você pegar pesado. Por isso que todas as técnicas que a gente tentava implementar, era como se, lembra que a gente até conversou, né? É como se eu tentasse falar, Fabi, não está dando, Fabi, tem alguma coisa errada. E a gente ia caminhando e trocava de técnicas. Ela falou, tá, é por isso. Aí as coisas começam a fazer sentido. Né? uhum, Aí quando você falou da coincidência, você falou daquele aula, eu já uhum, tinha lido, mas sabe por que você não gravar? Né? Você sempre manda o tema anterior, aham, anteriormente. Caramba, olha que massa. E uma terapeuta minha aqui do Rio, quando eu saí de lá para o Rio, no Uber, ela mandou mensagem. Eu falei, não acredito. E, ó, muito tempo sem falar, mais de um ano sem falar. aham, E quando você falou essa da coincidência, eu falei, realmente eu tinha que estar aqui. E eu consegui atrasar um pouco a janta para poder estar mais presente ainda. Eu falei, não, então eu tenho que cantar realmente. E quando você falou das horas, sabe, você falou que é quando está dando uma mudança. uhum, Hoje eu vejo a mudança agora, esse exato momento. Né? ah, Ah, antes eu não enxergava, mas as horas já vinham. Isso também sim, pode acontecer. São momentos antes da mudança acontecer. As horas iguais começarem a aparecer. hum. Ui, parece que deu uma travada aqui. Travou? Ah, voltou. Oi. Pode Então, falar. quer que eu repita primeiro? Sabia? Oi, pode falar. Oi. Acho que deu uma Oi. travada, mas vamos lá. Eu queria perguntar o seguinte. E mesmo antes da mudança acontecer, as horas iguais, elas podem começar a aparecer para gente. Sim, ó, vamos lá. Quando a gente fala de horas iguais ah, Fabi, tá, mas tá aparecendo horas iguais, mas eu não tô sabendo identificar. Ah, porque assim, ele não vai te falar assim.